Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo dessa série de dicas rápidas dentro de um passo a passo de como criar sua primeira ficha D&D quinta edição, seu primeiro personagem. Eu sou o Paul e esse é o Sindicato do RPG. Siga o Sindicato do RPG no YouTube. A gente está no Spotify com mais de 100 episódios de one-shots de D&D quinta edição. A gente tem uma campanha de D&D quinta edição, a gente tem séries, temos outros sistemas, Call of Cthulhu, a gente já jogou Tormenta 20, Old Dragon e no futuro teremos mais sistemas, e a gente também tem uns bate-papos de vez em quando sobre RPG que são bem legais. Então segue a gente lá, estamos no Instagram também e no Twitter para vocês conversarem com a gente. E vamos lá para o quarto passo. Então o primeiro passo foi antecedente, o segundo passo foi raça. Os dois conversam um pouco para pensar, né, como que é o background, a personalidade e como que vai ser a interpretação do seu personagem. O terceiro passo, a gente teve que entrar, não tem como, em um pouquinho de regra, que foram os valores de atributo. E aí você distribuiu seus valores de atributo e agora você pode voltar lá na raça, e a raça que você escolheu, ela tem uma característica, né? Aumento de atributo, você ganha 2 de destreza, 2 de constituição, 1 em destreza e 1 em sabedoria. Toda raça tem isso. Então você distribuiu seus pontos, soma, porque agora soma com esse bônus da raça, porque você já deve ter anotado, né, deixado ali separado, porque agora isso vai ser necessário, tá, para classe. Classe é onde as regras começam, a mecânica começa, e aí não tem como fugir. Eu acho que é legal a gente fazer um passo a passo dessas regras e começar a destrinchar o que tem nos capítulos de classe em vídeos futuros. Então, ainda sem entrar nas mecânicas, vamos falar um pouquinho sobre cada uma das classes. Para abordar um pouco de como que é jogar com cada uma, não necessariamente no sentido narrativo, mas um pouco de interpretação e tal. Como que é o estilo de cada uma. Dá para fazer um vídeo detalhado de cada uma dessas classes, mas esse aqui é um pouco mais por cima, e nos próximos a gente aborda os detalhes mais específicos, e aí vai ser regra, não tem como. Distribua aí seus valores de atributo, faça a soma com o seu bônus da raça, e isso já vai ser a base da sua classe. Então, dá uma olhada lá naquela sugestão de construção rápida da classe e vê qual que é o atributo primário. E aí você deixa ele mais forte. E a partir daí, a gente consegue conduzir. Falando rapidinho sobre cada uma das classes, o que elas são, que você vai interpretar com cada uma delas, sem entrar em tantos detalhes nesse momento. Para dar uma noção geral, o bárbaro, ele é um guerreiro de força brutal. O bárbaro é aquele combatente corpo a corpo que se preocupa com dar dano e é muito resistente e muito forte. Ele não é um conjurador, e o foco dele é força e constituição para poder dar porrada e receber menos dano. Ele tem a fúria, a mecânica da fúria, que dá para abordar em um outro vídeo, que ele reduz dano e dá um pouquinho de mais de dano. Ataque descuidado, que ele abre mão da sua defesa para ter um ataque mais poderoso, e por aí vai. Então se você quiser dar dano, porrada, ele inclusive é uma classe que eu acho até simples de se começar, bem legal. Bardo é nosso clássico artista conjurador que usa sua carisma e a sua arte para conjurar suas magias. Ótimo, excelente personagem para suporte. Ele é um conjurador que tem magias diversas e ele consegue conjurar magias que muitas outras classes usam. Então depois você vai escolher sua escola e vai especializar suas magias em uma vertente, mas pense que o bardo, ele é principalmente um suporte. Dependendo da sua escola, que é a sua subclasse, né? Toda classe tem uma subclasse, e aí
em bardo. Dependendo da sua escola, você pode fazer um bardo que dá mais dano, um bardo que cura mais, um bardo que dá vantagens e desvantagens dentro do combate. Mas pense assim, o bardo é um personagem um pouco mais de suporte e um pouco mais de interpretação também. Ele tem muitas habilidades que não são usadas necessariamente em combate. Bruxo. Bruxo é um dos nossos conjuradores. A gente tem 3 classes de conjuradores que são muito confundidas em D&D, que é bruxo, mago e feiticeiro. A diferença dos 3 é que o bruxo, ele é a forma, né, a origem de seus poderes de conjuração. O bruxo, ele adquire seus poderes através de um pacto com uma entidade. E um bruxo, como mago e feiticeiro, uma classe que é bastante focada em conjuração. Então, você até pode lutar corpo a corpo ou à distância, você pode ter uma arma, mas seu foco vai ser bastante voltado para conjuração. Entre os 3, bruxo, mago e feiticeiro, o bruxo é o que tem mais possibilidade, tem mais facilidade de lutar. O mago e o feiticeiro são os que têm menos. Então dá para fazer um bruxo híbrido com combatente, sim, um bruxo que usa magia e também usa arma. Mas o grande trunfo dele são as magias, só que ele tem uma questão, é que ele não usa tanto magias poderosas. Ele tem uma diferença de mago e feiticeiro, é que ele tem menos mana, ele consegue usar menos magias poderosas por dia, ele ainda consegue usar, mas em menor quantidade. O foco dele é em otimizar magias mais fracas. Então, os truques, né, magias nível 0, ele consegue otimizar elas, e ele também tem uma lista de magias que ele usa sem gastar nada, que o mago e feiticeiro tem que gastar alguma coisa. Então, ele é um pouco complexo para se começar, mas com uma boa leitura dá para entender bem qual que é a mecânica dele. Clérigo. Clérigo é o nosso conjurador, que também pode ser um combatente, voltado para uma religião, para uma divindade. O clérigo, ele necessariamente tem ali uma figura que ele idolatra, e ele canaliza os poderes dessa divindade através da sua fé, com a ajuda de sua fé e através do seu ser, para ajudar os seus companheiros e ajudar as pessoas. E então ele assim, pode ser usado como suporte, mas ele também pode ser um combatente. O clérigo, ele é ótimo para magias de cura, e ele tem muito valor, porque ter um clérigo num grupo nível 1 faz toda diferença. Até em níveis mais altos, ter um clérigo no seu grupo a partir do nível 5, 6, significa que você vai conseguir salvar a vida dos seus companheiros que caírem no combate. Ele consegue ressuscitar as pessoas, e é muito legal. E aí ele tem algumas vertentes, algumas subclasses, mas geralmente ele está associado a um personagem bom, a uma entidade boa. A maioria das vezes, pode ser que não, mas a maioria das vezes sim. Druida. Druida é o nosso conjurador e combatente também, que tem ali contato com a natureza e extrai forças da natureza para usar seus poderes, né? O druida, para mim, é uma das classes mais poderosas, que ele tem a habilidade a partir do nível 2 de se transformar em um animal, e aí se entrar um pouco nas mecânicas específicas dessa transformação, ele fica muito forte, ele fica muito resistente, ele consegue durar muito tempo em combate. Mas o druida é isso, ele é um híbrido muito bom entre combatente, ele luta corpo a corpo muito bem, mas ele também tem suas magias, e inclusive magias de cura. Mas ele tem sempre esse vínculo com a natureza. Tá? Feiticeiro, ele é aí um dos 3 conjuradores, classes baseadas em conjuração. O foco é isso, que são bruxo, feiticeiro e mago, né? E o feiticeiro, a diferença dele para os outros 2 é que a origem de seus poderes, ela é o seu próprio ser. Quando o feiticeiro nasce, ele
nasce com os poderes. Eles não são adquiridos através de um pacto como um bruxo, nem através de estudo como um mago. Ele já nasceu com os poderes porque talvez ele tenha uma linhagem mágica ou o próprio ser dele tem alguma coisa ali inexplicável. E ele usa suas magias através disso. Ele é bem equiparável com o mago em questão de magia. Ele não tem aquela dinâmica do bruxo, em que ele não usa tanto magias poderosas e usa mais magias que ele consegue gastar bastante, né, sem pagar nada por isso. Ele tem umas mecânicas um pouco diferentes do mago, que ele tem os seus pontos de feitiçaria, que são os pontos de energia do seu ser. Mas ele é bem próximo do mago, que a diferença vai ser o seu estilo, como que você quer que essa magia seja canalizada, conjurada a partir de você. Guerreiro é o nosso combatente que adquiriu suas habilidades através de muito treino e persistência. Ele pode vir a ser um conjurador em uma subclasse, mas o foco dele é mais treinar todo tipo de arma, todo tipo de habilidade. Então o guerreiro é muito, muito versátil. Ele pode usar arco, ele pode usar espada longa, espada curta, adaga, armadura leve, armadura pesada. Ele vai ser assim aquela pessoa que treina diversas artes de combate e vai dominar todas elas e vai fazer todas elas bem. Ele não necessariamente dá mais dano e abdica de sua defesa como bárbaro. Você pode escolher seu caminho, você pode ser mais defensivo ou mais ofensivo, você pode lutar, as outras classes também, mas o guerreiro ele te dá um pouco mais de liberdade para lutar com duas armas ou lutar com uma só e se especializar nisso. O ladino, ele não é um combatente por essência. Ele vai usar armas, vai usar bastante armas, mas ele não é um combatente por essência. Isso quer dizer que ele não vai jogar no centro do combate, ele não vai bater de frente com o inimigo. O ladino ele tem que pensar em como agir, e ele geralmente vai atacar escondido ou de surpresa. O ladino ele pode ser, nas suas subclasses, um ladrão, um assassino, ou ele pode ser também um conjurador, um ladino que usa magias, mas o estilo de jogo dele é voltado em artifícios diferentes de batalha. Ele é um pouco mais estratégico nas suas escolhas dentro do combate. Ele também lida muito bem com roleplay, com interpretação, e ele tem um foco muito grande em perícias, que é algo para ser discutido no futuro. O mago, então, é o terceiro das nossas classes que são mais voltadas para a conjuração. E o mago ele adquire as suas habilidades de conjurador através de estudo. E ele vai passar muito tempo lendo e vai aprender com os livros arcanos a conjurar magias. Existem 8 escolas de magias, então o mago vai ter aí 8 subclasses para escolher. E ele é o conjurador mais tradicional. Ele tem aí uma evolução um pouco mais simples em termos de mecânicas e regras do que o feiticeiro e do que o bruxo. E se você quiser começar com um conjurador, talvez seja mais fácil começar com um mago. Só que você ainda vai ter que administrar magia. Isso aí não tem jeito. Qualquer classe conjurador vai ter que conhecer, listar e anotar suas magias e saber o que elas fazem. Mas entre os três, eu acho que ele é o mais simples. O monge é um combatente, sim. Ele é um combatente que usa artes marciais e ataques desarmados para ou imobilizar o oponente ou provocar alguma desvantagem. E ele vai ser um pouco mais ágil que o guerreiro. Pode ser que ele dê um pouco menos de dano, mas ele ataca mais vezes, ele é mais rápido, e diferente do ladino, ele não usa sua agilidade para subterfúgios, né, do combate, de se esconder e atacar por trás. Ele ataca de frente, mas ele ataca mais com agilidade do que com a força do guerreiro. E ele ataca com sua sabedoria.
O paladino é o nosso guerreiro, nosso combatente, não ser confundido com clérigo, mas é um pouco semelhante. O paladino, ele é um híbrido entre combatente e conjurador, e aí ele é bem equilibrado se você quiser ter alguém no grupo que dá dano, cura e tem ali uma certa defesa, consegue segurar bastante tempo no combate. O paladino, ele não necessariamente precisa ser bom, mas ele precisa ser leal, se não me engano. E digamos assim, que enquanto o clérigo está associado, ele tem uma doutrina para um deus, o paladino tem uma doutrina com um código de honra. Ele acredita em algumas coisas e ele não pode quebrar esse código, essas coisas que ele acredita, porque é dali que ele tira a sua força. Então, vale a pena dar uma lida. E aí, por fim, o patrulheiro. O patrulheiro é o nosso... na tradução do D&D da Galápagos ficou como guardião, ele é o nosso Aragorn. Geralmente, patrulheiros atacam com arcos, mas isso não é uma regra, você pode usar espada. Ele é um combatente, ele é muito similar ao guerreiro, mas ele é um combatente que está mais voltado para caça. E está mais voltado para floresta ou para ambientes naturais, né? Você pode especificar ali seus terrenos favoritos, floresta, deserto, montanha, mas é isso, ele é um combatente um pouco mais selvagem do que o guerreiro, um pouco mais caçador. As subclasses elas são mais voltadas para isso, para caça. O mestre das bestas, ele vai ter um companheiro animal com ele, então e ele é bom de rastrear, ele tem um inimigo favorito que é tipo de criatura que ele está acostumado a enfrentar. Então ele é parecido com o guerreiro, mas tem um outro lado aí de uso das suas habilidades. Por cima, essas são as classes, esses são o estilo de jogo das classes, e vale a pena ler. A que te interessar, vale a pena ler pelo menos as características do nível 1 e entender como ela funciona. Dá para fazer um vídeo sobre cada uma, mas aí seriam cansativos demais. Dá para fazer, mas para esse momento você não precisa saber todas as regras de todas. Para os próximos vídeos a gente pega uma das classes e aborda um pouco as regras que existem em comum entre todas elas e que são necessárias, são a base da criação da sua ficha, tá? Então, muito obrigado por ter acompanhado e siga o Sindicato RPG nas redes, aqui no YouTube, no Spotify, Instagram, Twitter, e até o próximo vídeo.